Olá, eu sou o professor Newton Clemente e quero mostrar para vocês a representação geométrica de frações. Então eu tenho aqui, olha, nesse primeiro desenho, eu peguei um círculo e dividi em duas partes. Eu quero representar aqui, eu estou considerando essa parte só, essa parte que está pintada. Então como é que eu represento isso na forma de fração? Então eu faço um traço e coloco o número 2 embaixo, por quê? Porque eu dividi o inteiro em duas partes. Então o 2 representa isso. E a parte de cima eu pego a parte, eu considero a parte que foi pintada. Como foi pintada só uma parte, então seria 1 sobre 2. Aqui nesse caso eu peguei um retângulo, mas também dividi em duas partes iguais. Estou pintando uma das partes, então como eu vou representar? Eu vou colocar o número 2 embaixo, porque dividi em duas partes, e o número 1 em cima, porque eu pintei uma parte. Essa outra figura é um quadrado, eu dividi o quadrado, traçando aqui a sua diagonal em duas partes iguais. Então, na parte de baixo da fração vai o número 2 e na parte de cima vai o número 1, porque eu pintei uma das partes. Vamos mostrar uma outra situação aqui para vocês, olha. Então, o que eu tenho aqui nessa situação? Então, eu tenho um inteiro dividido em três partes. Eu pintei uma parte, então tá aqui, ó, dividiu em três partes e pintou uma. Então esse 1 representa quantas partes eu peguei, eu considerei. E o 3 é porque eu dividi o inteiro em três partes. Aqui, olha, a mesma coisa, né? Dividi em três partes, aqui o 3 representa isso, a parte de baixo da fração. Só que na parte de cima, eu tenho que marcar quantas partes eu pintei. Eu pintei duas, então eu estou considerando que esse inteiro aqui, ó, é 2. Na verdade, não é um inteiro, né? Essa fração é representada por 2/3. É um inteiro dividido em três partes, que eu estou considerando duas. E esse outro inteiro aqui, o que eu fiz? Olha, eu dividi em uma, duas, três partes. Então, o denominador é 3. Mas quantas que eu pintei? Eu pintei uma, duas, três. Então, o numerador é 3 também. A parte de baixo eu chamo de denominador, porque ele dá nome à fração. Então, aqui eu tenho terços e tenho terços. Aqui em cima eu tenho metade, 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 né? Então, ó, eu peguei três partes de 3 terços. Se eu dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo, vai dar 1 sobre 1, que dá 1. Então, dividindo 3 por 3 dá 1, dividindo 1 por 1 dá 1. Essa propriedade aqui, quando eu divido a parte de baixo e a parte de cima pelo mesmo número, eu posso aplicar em qualquer fração, desde que eu consiga dividir as duas partes pelo mesmo número, ou multiplicar, né? Eu vou ter frações equivalentes. 3/3 é equivalente a 1 sobre 1. Vamos pegar um outro caso agora. Então, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, peguei um inteiro, vou colocar um pouquinho para cá, o inteiro dividi em quatro partes, ó, dividi em quatro partes, então 4 vai aqui no denominador. Dá nome à fração. Ó, quarto, porque eu dividi em quatro partes. E aqui em cima eu vou colocar quantas partes foram pintadas. Então, somente uma parte foi pintada. Então, é 1/4. Esse outro desenho, olha, eu dividi o inteiro em quatro partes. Então, tá aqui, ó, no denominador é 4, né? O que dá nome é o 4, porque são quartos. E pintei duas partes, olha, pintei duas, então 2/4. Só que 2/4 eu consigo simplificar essa fração. Como é que eu faço para simplificar? Eu vou dividir por 2 a parte de cima e vai dar 1. Vou dividir por 2 a parte de baixo e vai dar 2. Então, ó, 2/4 é equivalente a 1/2. Se você for representar a metade desse inteiro aqui, ó, 1 sobre 2, então eu dividiria esse inteiro em duas partes e estou pintando uma. Então, 1/2, que seria isso, é equivalente a 2/4. Eu tenho um outro desenho aqui, olha. O que eu fiz? Eu dividi o inteiro em quatro partes, então está aqui na parte de baixo, 4. E eu peguei três partes, então são 3/4. E finalmente, esse inteiro, eu peguei, dividi o inteiro em quatro partes, está aqui o 4, e peguei quatro partes, então é 4 sobre 4. Só que 4 sobre 4, como a gente percebe aqui, é o inteiro, né? Então é igual a 1 inteiro. Muito bem.